Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Sejam meus imitadores, como também eu o sou de Cristo. Assembleias litúrgicas, o véu das mulheres. Eu elogio vocês, porque em todas as ocasiões se lembram de mim, e porque conservam as tradições conforme eu transmiti. Todavia, quero que vocês saibam que a cabeça de todo homem é Cristo, que a cabeça da mulher é o homem, e a cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que reza ou profetiza de cabeça coberta desonra sua cabeça. Mas toda mulher que reza ou profetiza de cabeça descoberta desonra a sua cabeça. É como se estivesse com a cabeça raspada. Se a mulher não se cobre com véu, mande cortar os cabelos. Mas, se é vergonhoso para uma mulher ter os cabelos cortados ou raspados, então cubra a cabeça. O homem não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem, pois o homem não foi tirado da mulher, mas a mulher foi tirada do homem, e o homem não foi criado para a mulher, mas a mulher foi criada para o homem. Sendo assim, a mulher deve trazer sobre a cabeça o sinal de sua dependência, por causa dos anjos. Portanto, diante do Senhor, a mulher é inseparável do homem, e o homem da mulher, pois se a mulher foi tirada do homem, o homem nasce da mulher, e tudo vem de Deus. Julguem por vocês mesmos. Será conveniente que uma mulher reze a Deus sem estar coberta com véu? A própria natureza ensina que é desonroso para o homem ter cabelos compridos. No entanto, para a mulher é glória ter longa cabeleireira, porque os cabelos lhe foram dados como véu. Contudo, se alguém quiser contestar, não temos esse costume e nem as igrejas de Deus. Eucaristia e coerência. Dito isso, não posso elogiar vocês, porque as suas assembleias, em vez de ajudá-los a progredir, os prejudicam. Antes de tudo, ouço dizer que, quando estão reunidos em assembleia, há divisões entre vocês, e em parte eu acredito nisso. É preciso mesmo que haja divisões entre vocês, a fim de que se veja quem dentre vocês resiste a essa prova. De fato, quando se reúnem, o que vocês fazem não é comer a ceia do Senhor, porque cada um se apressa em comer a sua própria ceia, e enquanto um passa fome, o outro fica embriagado. Será que vocês não têm suas casas onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e querem envergonhar aqueles que nada têm? O que vou dizer para vocês? Devo elogiá-los? Não. Nesse ponto, não os elogio. De fato, eu recebi pessoalmente do Senhor aquilo que transmiti para vocês. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é para vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, após a ceia, tomou também o cálice, dizendo: Este é o cálice, é a nova aliança, no meu sangue. Todas as vezes que vocês beberem dele, façam isso em memória de mim. Portanto, todas as vezes que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Portanto, cada um examine a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice, pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo, como bebe a própria condenação. É por isso que entre vocês há tantos fracos e enfermos, e muitos morreram. Se nós examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas o Senhor nos corrige por meio de seus julgamentos, para que não sejamos condenados com o mundo. Em resumo, irmãos, quando vocês se reúnem para a ceia, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em sua casa. Assim, vocês não estarão se reunindo para a própria condenação. Ao resto, darei instruções quando aí chegar. Para falar da dependência da mulher, aqui são usados os mesmos argumentos machistas dos mestres judeus. De repente, porém, Paulo nota que está negando a igualdade de direitos entre sexos e volta atrás, dando a entender que os argumentos aduzidos têm pouco valor. O texto é o mais antigo testemunho sobre a Eucaristia. Foi escrito no ano 56
10 anos antes dos evangelhos. No início, a celebração eucarística se fazia depois de uma ceia, onde todos repartiam os alimentos que cada um levava. Em Corinto, surge um problema nas celebrações. Está havendo divisão de classes sociais e de mentalidades diferentes. Muitos chegam atrasados, provavelmente porque estavam trabalhando e não encontram mais nada. Resultado, em vez de ser um testemunho de partilha, a celebração está se tornando lugar de ostentação, foco e discriminação e contrastes gritantes. A situação oferece oportunidade para um discernimento. Quem é cristão de fato? Nesse contexto, Paulo relembra a instituição da Eucaristia. Ela é a memória permanente da morte de Jesus como dom de vida para todo o corpo e sangue. A Eucaristia é a celebração da nova aliança, isto é, da nova humanidade que nasce da participação no ato de Jesus, não só no culto, mas na vida prática. Por isso, a comunidade que celebra a Eucaristia anuncia o futuro de uma reunião de toda a humanidade. Voltando ao problema, Paulo interpela a comunidade a examinar-se. Não será uma incoerência celebrar a Eucaristia quando na própria celebração se faz distinções e se marginalizam os mais pobres? Anteriormente, Paulo salienta que, ao participar da Eucaristia, a comunidade forma um só corpo. Se a comunidade não entender isso, sem discernir o corpo, estará celebrando a sua própria condenação, pois desligará a Eucaristia do seu antecedente e de suas consequências práticas de solidariedade e partilha. O julgamento do Senhor se manifesta de dois modos. A própria Eucaristia se torna testemunho contra a comunidade. Ao mesmo tempo, a fraqueza, doença e morte de muitos membros testemunham a falta de partilha e solidariedade. Paulo termina com duas orientações práticas: esperar que todos cheguem para começar juntos a reunião e não transformá-la em ocasião de ostentação e gula.